Glória a Deus, dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado aí, você pode se assentar. Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Antes de começar, eu quero falar com você sobre algumas coisas. Primeiro, tenho sentido um pouquinho a falta da participação de vocês nos clubes, a galera do Alive Livre. Se você chegou para a nossa família há pouco tempo e ainda não entendeu um pouquinho da dinâmica dos clubes que nós temos todo sábado às 19 horas começa o nosso culto. Talvez você fale, não, mas hoje começou 19h20 o louvor. Não, o culto não começa com o louvor, o culto já começa com os clubes. Nós temos 5 clubes diferentes, voltados para a área de atuação na sociedade, aquilo que você faz de faculdade, aquilo que você faz no mercado de trabalho, seja qualquer que for a área de atuação que você tenha, tem um clube aqui que te representa. Então nós temos a galera do governo, a galera da ciência, a galera da educação e família, temos a galera dos negócios, temos a galera da criatividade, comunicação. Então o que você faz? Se você está meio perdido, chegando aqui todo sábado, 19 horas em ponto a gente começa. Você já pergunta para a galera lá da frente, né? Fala assim, eu trabalho com tal coisa, eu trabalho em tal lugar, a minha faculdade é essa, esse é o meu plano de carreira, esse é o meu sonho, onde que eu me encaixo? A galera já vai te direcionar, você vai para o clube que mais te representa, lá vocês vão bater um papo, conversar sobre assuntos, sobre assuntos pertinentes a essa área de atuação. Vocês vão fazer network, que é tão importante o network hoje, é tão importante essa conexão, conhecer novas pessoas, conhecer pessoas que vão te impulsionar para o teu futuro, para o teu destino profético. E das 19 horas em ponto até às 7h20, 19h20, é esse primeiro momento do culto, os clubes. Então não fica disperso, não fica sentado aqui sem participar de um clube, vai lá, conversa, conhece novas pessoas. Isso é tão importante, é uma visão que Deus nos deu. E em breve vamos começar a fazer alguns planos de ação, onde cada clube vai de alguma forma abençoar a nossa sociedade, abençoar a nossa cidade de alguma forma, através daquilo que fazemos, através da nossa vocação, daquilo que o Senhor Jesus colocou nos nossos corações. Então não perde, aí 7h20 o pessoal já já vem para cá, a gente já começa o louvor. É por isso que talvez você tenha chegado, às 19 horas, mas não começou não, a gente começa às 19 horas em ponto com os clubes, 19h20 o louvor. Já tenho sentido falta da interação de vocês aí nos clubes, então fica aí a dica muito importante para todo mundo. Outra coisa, sexta-feira agora, próxima sexta, dia 29, às 22 horas, a gente tem uma vigília especial da Juventude Alive, aqui no Campus Bela Vista, aqui no nosso auditório principal, tá bom? Espero você aqui. É uma vigília, aí, um collab, uma parceria entre toda a Juventude Alive e a região roxa de células da nossa igreja. Se você faz parte tanto da Juventude Alive quanto da região roxa, vem para cá, traz pessoas, traz seus amigos, traz sua célula para cá. Esse é um tempo muito especial. Vigília Express, das 22 às 23, 23 e pouquinho, a gente está acabando já, para a gente orar, clamar por vidas, pela nossa nação, pela nossa cidade. Isso é muito importante. Outro aviso muito especial, na próxima semana, no próximo sábado, a gente inicia a turma, o ciclo do 30 Semanas 2022, tá bom? O que é o 30 Semanas? O 30 Semanas é uma ferramenta que a sua igreja tem para que você entenda mais sobre a sua identidade em Deus e você possa vencer aqueles desafios, aquelas lutas que têm constantemente perturbado o seu coração. Todos nós temos falhas, todos nós temos situações e questões mal resolvidas dentro do nosso coração, e o 30 Semanas está aí para isso, para nos ajudar a entender que somos filhos amados de Deus, lutando para sermos cada dia melhores. E aí, todo sábado, hora que acabar o Alive Livre, nós vamos nos reunir 30 Semanas lá na nossa Arena Up, lá onde os adolescentes se reúnem. Então, todo sábado, acabou aqui o culto, se você quer participar já sábado que vem, sentir como que é, acabando aqui, corre lá para a nossa arena, que fica lá na entrada do campus, vai lá, sente como que é, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai querer fazer o ciclo todo do 30 Semanas. Último aviso, o pessoal do Backstage, que é o ministério da nossa igreja,
que cuida de toda a organização do culto, do palco, faz todo o funcionamento do culto acontecer. Eles estão precisando de voluntários, principalmente nos sábados, na nossa Juventude Alive. Se você gosta, se você é uma pessoa que julga ser uma pessoa organizada, que gosta, né, de ajudar e se movimentar aqui atrás com os detalhes do culto, toda a preparação do culto, eles que fazem, né, toda a ordem, o culto acontecer. Então você vai procurar o final do culto. A Júlia, ela vai estar aqui junto com uma galera do backstage aqui à frente, na sua esquerda, à minha direita, e eles vão estar fazendo fichas para você entrar aí no ministério do backstage, tá bom? Tinha recado hoje, hein? Vamos lá. Eu quero falar com você sobre igreja ou fanbase. Colossenses 1,18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Sabe, esse assunto, essa mensagem, ela não é fruto de algumas horas de escrita de um sermão, ou, sei lá, um clickbait aí para a galera a hora que subir no YouTube. Não, eu não quero simplesmente surfar a onda dos acontecimentos recentes. Essa mensagem, na verdade, tudo que eu quero falar, todo o conteúdo dela, é algo que Deus tem gerado em mim há pelo menos 1 ano. Alguns de vocês que já frequentaram o meu escritório, pedindo aconselhamento, atendimento, com certeza já ouviram muitas das coisas que eu vou citar aqui essa noite. Porque são coisas que o Senhor já tem colocado e incomodado o meu coração há um tempo. Eu estava esperando a hora certa de escrever algo sobre isso. E aí eu usei do hype que aconteceu algumas semanas atrás, quando um corte de podcast envolvendo a atriz Bruna Marquezine viralizou na internet, e gerando aquele alvoroço de sempre. A atriz, ela usa de algumas palavras mal colocadas ao dizer que Jesus é um cara maneiro, mas o fã-clube ou a fanbase dele que geralmente estraga o rolê, e ela está, obviamente, se referindo à igreja. E sabe, aí eu aproveitei tudo aquilo que Deus estava gerando dentro de mim já nesse último ano, aproveitei esse momento, quando eu vi esse podcast, umas 2, 3 semanas atrás, eu vi esse corte, eu acho que no Twitter, não sei se faz mais tempo que saiu, mas foi mais ou menos a época que eu vi. E 2 coisas me vêm à cabeça quando eu vejo um corte como esse. Primeiro, por que essa atriz, como muitas pessoas, tem essa imagem equivocada da igreja? E a resposta mais óbvia é porque pessoas feridas ferem. Então, com certeza, né, não conheço muito a história da atriz, mas com certeza ela, como muitos outros que têm esse tipo de pensamento, se feriram com o corpo de Cristo em algum momento. Essa é a resposta mais óbvia. É a primeira coisa que vem na minha mente. Foi ferido, então agora ele ataca e ele fere. Mas a segunda coisa que vem na minha mente é: será que uma ferida justifica a proclamação de uma mentira? Afinal, esse pensamento sobre a igreja, ele não é coerente e ele não é verdadeiro, nem com o que a Bíblia diz sobre o que é a igreja, nem com o que a história diz sobre o que a igreja fez no decorrer, né, dos tempos. Essa semana mesmo, o pastor Marcelo no Instagram, respondendo algumas perguntas, foi colocado lá para ele: pastor, o que o senhor acha do pastor que não vai atrás da ovelha perdida? Com certeza alguém também ferido, ressentido com a igreja, foi lá e fez a pergunta. O pastor Marcelo colocou assim: gente, primeiro ele respondeu de uma forma muito sábia, coerente: olha, o pastor tem que ir atrás da ovelha perdida, é bíblico, o pastor deixou as 99, foi lá, buscou a ovelha perdida. Inclusive, na nossa conferência de carnaval, Confra Live, nós fizemos isso, entregamos convites para mais de 80 pessoas receberam convites para virem para a nossa conferência, pessoas que há um tempo já não frequentavam as nossas reuniões. E aí o pastor Marcelo falou assim: mas ele colocou um outro ponto de vista no final. Ele falou assim: tem muitas ovelhas que não querem ser achadas. E aí eu acho interessante, porque a galera pegou tudo que ele falou no início, jogou no lixo. E aí você vai olhar os comentários, a galera só se apegou a essa parte final. Como assim a ovelha não quer ser achada? Mas pastor, é obrigação, você tem que ir, você tem que fazer, né? E eu acho incrível como a galera sempre vai se apegando àquilo que eles não gostam, aquilo que talvez fere o coração deles, para simplesmente atacar, para simplesmente tentar ferir. E a grande questão que vem à minha mente é que, sabe, você pode até ter sido ferido dentro da igreja.
Mas o mínimo que eu e você precisamos ser é coerentes, honestos e verdadeiros com o que a igreja é de verdade. A igreja pode até ter ferido o teu coração, mas isso não faz agora, ou não te dá liberdade de proclamar uma mentira sobre a igreja. Então a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui nessa noite é que Jesus não tem fanbase. Jesus tem uma noiva, e a noiva é o corpo dele nessa terra. Isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa ter, uma visão clara do que a igreja é, porque se você tem uma visão distorcida do que é a igreja, não apenas você não vai frequentar uma, e é importante você frequentar uma igreja local. Se você tem uma imagem distorcida do que é a igreja, você pode até frequentar, você pode até vir aos cultos, você pode até sentar numa cadeira como essa, mas muitas vezes ter uma visão distorcida do que é a igreja está te impedindo de mergulhar mais profundo. Quantas vezes você senta numa cadeira como essa todo sábado, todo domingo, até adora Jesus, gosta das músicas, gosta da palavra, gosta do pastor, gosta da liderança, mas é apenas um simpatizante? Não mergulha, não trabalha, não vem ser igreja, não vem para um novo nível de compromisso, não serve em nenhum ministério. E por que muitas pessoas não dão esse passo de mergulhar mais profundo? Porque tem uma visão distorcida. Então a primeira coisa é ter uma visão clara do que é a igreja. E quer ter uma visão clara do que é a igreja? Já saiba, igreja não é fã-clube, igreja não é fanbase, como foi colocado então aqui nesse podcast. Igreja é noiva de Cristo. E a primeira coisa que implica ser noiva de Cristo é entender que a noiva é o corpo, faz parte do corpo dele. Colossenses capítulo 1, versículo 18, que nós lemos no início, diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Você pode ler esse verso comigo? Vamos lá? Bem forte, uma só vez. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O corpo recebe a todo momento estímulos da cabeça. A igreja não faz nada sozinha, a não ser pelo Espírito do cabeça que é Cristo. E a história, o decorrer dos tempos, vai dizer o que a noiva de Cristo fez para a humanidade. Eu já disse isso aqui de púlpito 3, 4, 5 vezes, e eu vou repetir porque nunca é demais relembrar. Jesus e a igreja dele deu credibilidade à mulher antes de qualquer movimento feminista. Jesus e a igreja falou sobre cuidar dos órfãos e das viúvas antes de qualquer ONG existir. Calvino, um cristão, um homem de Deus, criou a primeira escola pública do mundo. E sabe qual que era a motivação dele? Fazer com que as pessoas aprendessem a ler a Bíblia e tivessem uma visão clara de quem Deus era. As 12 melhores universidades do mundo, sabe o que todas elas têm em comum? Todas foram criadas e fundadas, baseadas na palavra de Deus. A lei que aboliu a escravatura no Brasil foi redigida por um cristão presbiteriano pertencente a uma igreja. Martin Luther King colocou a igreja em posição de protagonismo na luta contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Os melhores trabalhos de evangelismo em penitenciárias, juntamente com o pós-pena, que é a reinclusão na sociedade, a igreja sempre protagonizou os melhores desses trabalhos. A sua igreja tem trabalhos como esse. A lista continua, eu poderia ficar horas e horas falando, mas você só precisa entender que Jesus ele tem uma noiva, e essa noiva sempre cooperou para o maior nível de avanço na humanidade. Nenhuma outra ONG, nenhum outro movimento, nenhuma outra ideologia fez tão bem para a humanidade quanto a igreja de Jesus. E ser igreja, ser noiva, implica em algumas questões, e a primeira coisa que eu queria falar com você, se você estiver anotando, é que noiva fala sobre compromisso. Eu acho muito legal a comparação que Jesus faz da igreja com uma noiva, porque noivado, casamento fala sobre compromisso. Fala comigo, compromisso. Fala mais alto, fala compromisso. Jesus não é um ficante, nós temos uma aliança com Ele, uma aliança que nos une. Logo aqui está o motivo porque muitas ovelhas não querem ser achadas. Eu não vou aqui em hipótese nenhuma passar pano para os erros que cometemos como igreja, eu vou falar mais sobre isso.
Entretanto, o grande erro, entre muitas aspas, que estão nos acusando, é proclamar a verdade. É proclamar um arrependimento e um compromisso ao lado de Jesus. Sabe, a Live Livre nós pregaremos cuidado, nós pregaremos amor, mas nós precisamos entender que Deus é amor, mas o amor não é um Deus. E se Deus é amor, é Ele quem define como o amor se parece. Isso aqui é muito interessante, porque é Ele quem vai dizer o que é amor. Amor não é passar a mão na cabeça e dizer que você pode fazer o que você quiser. Amor não é uma vida sem regras. Não é um vale tudo. A noiva nunca pode parar de pregar compromisso, porque o evangelho é compromisso, é renúncia, é rendição, transformação. Eu sinto muito, mas eu não vou deixar o mundo empurrar a goela abaixo, liberalismos baratos sobre nós. Eu não posso subir num púlpito como esse e dizer para você que o adúltero, que o viciado, que o preconceituoso, que o homossexual, que o mentiroso e que até o religioso podem continuar dessa forma e nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia não faz acepção de pecado. Olha para mim, gente, nós não estamos num vale tudo. Nós não estamos em uma vida sem regras, existem princípios e valores, e esses princípios e valores são imutáveis. E deixa eu te dizer, eu não posso de maneira alguma ferir princípios e valores bíblicos, tentando não ferir alguém. O Evangelho confronta, o Evangelho chama para um arrependimento, para um nível diferenciado de compromisso. Afinal, a principal marca de um casamento é fidelidade, é lealdade. Quando eu acordo todos os dias e olho para esta aliança, o compromisso que eu fiz com a minha esposa, eu me lembro que a principal marca que deve levar e de alguma forma dirigir o meu casamento é amor, é lealdade, é fidelidade. Eu preciso ser leal, eu preciso ser fiel a ela. A principal marca da noiva com o noivo é amor, fidelidade, lealdade. Precisamos andar em fidelidade a Deus, aos princípios que Ele nos deixou. E sabe, é nessa hora que eu preciso refletir e ponderar: será que o que me feriu foi as pessoas? Foi a igreja? Ou foi a verdade? E por favor, não feche o coração comigo. Eu já vou falar sobre os nossos erros. Mas antes de eu falar dos nossos erros, eu preciso falar que existe um compromisso com Deus. E muitas pessoas não estão... Eu não estou falando que não existem pessoas feridas com a igreja. Existem muitas pessoas que sim, se feriram com a igreja, com pessoas. Mas existem muitas pessoas também que não foi com a igreja que elas se feriram, foi com a verdade. E o nosso compromisso em primeiro lugar é com a verdade. Jesus, ele vai falar para Pedro: olha, Pedro, tu me amas? Pedro fala: Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Então ele fala: pastoreia minhas ovelhas. Deixa eu te falar, o cuidado não vem acima do amor. E o amor não é as pessoas, o amor é primeiro a Deus. Eu não posso deixar o meu amor a Deus, eu não posso deixar a minha fidelidade a Deus, a sua verdade, a sua palavra, em detrimento de tentar não ferir as pessoas. Porque quem quer agradar a todo mundo não vai agradar a ninguém, muito menos a Deus. João 17 traz uma das orações mais lindas de Jesus. Você viu isso aqui no alto de Páscoa, aquela hora que Jesus, talvez você não identificou, mas aquela hora que Jesus ajoelha aqui, você estava no alto de Páscoa, logo após a ceia, Jesus ajoelha aqui, ele faz uma oração linda. Aquilo é João 17, é uma das orações mais lindas da história. Aquela oração de João 17, Jesus diz assim, olha só, João 17:9, eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Saiba separar discípulo de multidão. A multidão até seguiu Jesus, ela ouviu seus ensinamentos, mas Jesus não orou pelo mundo. Jesus falou assim: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me destes. Quem são esses? Fala assim comigo: eu. É você, a igreja. Então toma muito cuidado, porque existe uma clara distinção. Olha aqui para mim. Existe uma clara distinção entre discípulo e entre multidão. Jesus orou pelos discípulos, não pela multidão. Então toma cuidado que quando você apontar um erro da igreja,
Cuidado, porque aqui nesse templo, todo sábado, todo domingo, entra multidão e entra discípulo. Então toma muito cuidado, porque discípulo é quem ama, discípulo é quem obedece, discípulo é quem segue os preceitos da aliança. Discípulo é quem ouve e pratica a palavra de Deus. Cuidado quando você apontar um possível erro da igreja, porque você pode estar querendo culpar a noiva de um erro da multidão. E lembre-se, só pertence à noiva quem tem um compromisso com o noivo. Segundo lugar, anota aí. Não é possível desassociar a noiva do noivo. Não é possível desassociar a noiva do noivo. Colossenses 1,18 vai dizer que ele é a cabeça e que a igreja é o corpo. E um corpo sem cabeça ou uma cabeça sem corpo são aberrações. E eu posso te garantir que Jesus não é uma aberração. Afinal, até quem não se comprometeu ainda com ele, reconhece que ele é um cara maneiro. Porque Jesus é bom, Jesus não é uma aberração. Jesus não é alguém que só é cabeça e não tem corpo. Não tem como desassociar a igreja de Cristo. Não tem como você dizer eu amo Jesus e não amo a noiva. Cadê a galera do Chama? Tem gente do Chama aí, do Ministério de Evangelismo? Levanta a mão. Vocês vão saber o que eu estou falando. Eu sempre peço para o Gabriel, que é o líder do Chama. Gabriel, sempre que vocês estiverem fazendo evangelismo nas ruas, vocês nunca deixem de falar da igreja. Essa orientação minha para o Gabriel, ele tem passado para vocês. Eu entendo até alguns evangelistas que dizem, não, pregue apenas Jesus e deixe que depois a gente vê a questão da igreja, porque o importante... Eu até entendo essa visão, mas eu confesso para vocês que eu não concordo muito. Porque imagine eu chegar em um lugar novo com a minha esposa, e eu chegar junto com ela, de mãos dadas, e aí eu preciso me apresentar, e aí eu preciso conhecer essas novas pessoas, e eu falo assim, opa, muito prazer, eu sou o Giovanni, e deixar ela aqui atrás de mim. Faz sentido? A primeira coisa que eu faço quando eu chego num lugar, eu estou com ela, opa, prazer, Giovanni, minha esposa, Bia. Não há como você apresentar o noivo e não apresentar a noiva junto. Não faz sentido. O noivo e a noiva têm um compromisso. O noivo e a noiva estão ligados. Um é o cabeça, o outro é o corpo. Cabeça sem corpo, corpo sem cabeça é aberração. Jesus não é aberração. A igreja não é uma aberração. Somos criação perfeita de Deus. Não tem como desassociar. Não tem como ter um sem o outro. O evangelho, as boas novas deram início à igreja, e agora a igreja começa então a proteger e anunciar o evangelho. Por isso não existe separação. Muitas vezes a gente faz isso, a gente anuncia Jesus sem a noiva, com medo das pessoas abordadas terem trauma da igreja. Agora eu te pergunto, se nós não formos aqueles que vamos curar esse trauma, quem vai ser? A gente fala, não, eu vou falar só de Jesus, porque vai que ele é chateado, vai que ele é ferido com a igreja, ele já vai fechar o coração. Ei, quem faz a obra é o Espírito de Deus, a gente não pode pregar um evangelho distorcido. Apresente a noiva e o noivo, os dois não podem se separar. Terceiro, anota aí, a noiva está sendo preparada. Anota aí, a noiva está sendo preparada. 2 Pedro 1, de 4 a 8, por intermédio destas que Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Olha aqui, por isso mesmo, empenhem-se, repete comigo, empenhem-se, para acrescentar a fé, a virtude o conhecimento, domínio próprio, a perseverança, a piedade. A piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, fala comigo, crescendo, em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A igreja, ela machuca muitas pessoas quando ela é inoperante e improdutiva. Mas Pedro está falando, para não ser inoperante e improdutivo, você precisa ter algumas características: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Só que ele vai usar uma palavra que eu pedi para vocês repetirem,
que é a palavra empenhem-se. Sabe, essa palavra que Pedro usa nos mostra uma clara progressão. A igreja está sendo aperfeiçoada, a igreja não está pronta. Jesus não virá para buscar uma menina, Jesus virá para buscar uma noiva pronta, adornada. Efésios 5, 25, 27. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a forma que nós chegaremos diante de Jesus. Agora a pergunta que eu te faço: já estamos dessa forma? Já estamos dessa forma? Não. Estamos sendo preparados, a igreja está sendo preparada. Se estamos sendo aperfeiçoados, ficou claro, óbvio, que não estamos prontos. A igreja é coletivo, mas ela também é feita de indivíduos. E é óbvio que indivíduos vão ferir uns aos outros em algum momento. Ferimos uns aos outros com palavras. Palavras muitas vezes, e aqui eu falo, a começar em mim, de um púlpito como esse. Eu não estou isento de falar algo aqui desse púlpito que talvez, de uma forma equivocada, de uma forma não pensada, não planejada e não orada, às vezes da minha carne e não do espírito, vai ferir você aí. A plataforma aqui, o microfone pode te ferir, mas não só o microfone, porque mais do que o microfone, palavras ditas nos corredores ferem. Eu preguei algumas semanas atrás aqui no Livre sobre a língua, falei sobre a fofoca e etc. Não vou ficar repetindo, depois você busca lá no YouTube e assiste de novo. Mas nos ferimos com palavras. Portanto, cuide bem daquilo que sai da tua boca. Nos ferimos com egoísmo, nos ferimos com discórdia, nos ferimos com deslealdade, nos ferimos com falta de unidade, pensamentos diferentes. O corpo tem várias partes, gente, cada parte tem uma visão. Hoje todo mundo quer ser especialista em tudo. Todo mundo quer dar sua opinião sobre futebol, sobre política, sobre igreja, sobre saúde, sobre tantas outras coisas. E nessa de todo mundo querer emitir opinião sobre tudo, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e aí nisso muitas vezes nos ferimos. E quantas vezes precisamos aqui hoje assumir essa responsabilidade como igreja? Muitas vezes erramos porque queremos que só a nossa opinião esteja certa. E por vezes é motivo então agora, e é principal, que deixemos de lado as nossas diferenças para nos apegarmos não àquilo que nos une, mas àquele que nos une, que é Jesus. Ele é o nosso alvo. E aí você fala assim, mas como que vai fazer então? Só aqui, temos centenas de pessoas, aos domingos milhares passando. Como que todo mundo vai ter o mesmo pensamento? Bom, alguém um dia já disse, até hoje é difícil atribuir essa frase a um pensador, porque várias pessoas sempre falaram e repetiram isso. Mas alguém um dia muito sábio disse, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, respeito. E em tudo, o amor. Você não precisa concordar comigo em tudo. Apenas naquilo que é essencial. Aquilo que a palavra de Deus não deixa sombra de dúvida. Aquilo que a palavra de Deus deixa como claro. Isso nós não podemos ter divisão, é unidade. Mas existem algumas questões, alguns pensamentos no que diz respeito a como vivemos na sociedade, que a Bíblia não é clara. Nesses pontos, respeito, eu tenho minha opinião, Mateus tem a dele. Mas em tudo, se tivermos o amor, não deixaremos que essas coisas nos corrompam. Sabe, tudo isso, falta de unidade, deslealdade, egoísmo, palavras más, você vai encontrar na igreja, mas a igreja não é um clube, por isso que a igreja não é fã-clube. Não é um clube, um lugar para se frequentar. Igreja é família, fala comigo, família. Logo, ninguém em sã consciência desiste da família. Por isso que eu fico extremamente chateado a Live Livre. Quando eu vejo alguém usar suas redes sociais, o seu Twitter, para reclamar dos defeitos da igreja, em vez de somar ou ajudar. Deixa eu te falar, a sua família biológica tem defeitos? Tem ou não? Mas você gosta de chegar numa rodinha e está todo mundo falando mal da tua família? A igreja é uma família, a igreja tem defeitos, mas não vai ser da minha boca que esses defeitos vão sair. Não vai ser do meu Twitter que esses defeitos serão expostos.
Tem gente que, em vez de somar, em vez de ajudar, prefere fazer exposed no Twitter. Olha para mim, falar mal do corpo é fácil. É fácil digitar alguns caracteres falando mal do corpo de Cristo. Difícil é se comprometer com a saúde dele. Muitos não querem ser igreja, porque ser igreja exige de nós responsabilidade. Ei, a responsabilidade da saúde do corpo é do próprio corpo. E se eu digo que eu sou a igreja, a responsabilidade da saúde da igreja é minha. E é por isso que muita gente não quer se comprometer. Porque é mais fácil falar mal, é mais fácil expor, é mais fácil julgar do que se comprometer com a solução. É tempo de mais soluções e menos problemas, igreja. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, você não sabe, olha, está acontecendo isso na igreja, está acontecendo aquilo na igreja, está acontecendo isso na cela, está acontecendo aquilo na cela. Tem gente que fala: me conta a novidade. Se os cristãos, se os discípulos de Jesus se comprometessem mais em trazer soluções do que trazer problemas, a igreja já estaria muito melhor. A igreja já teria avançado muito mais. A gente já teria saqueado muito mais almas do inferno. A gente já tinha causado uma transformação na nossa nação. Mas a gente só quer trazer problema. A gente só quer apontar o problema e a gente não quer apontar a solução. Deixa eu te dizer, a mesma família que nos fere é a mesma família que nos cura. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é um lugar de pessoas que tentam se parecer mais com Jesus, mas nesse processo vai ter atrito. Atrito faz parte do pacote, mas vale a pena permanecer. Jesus nos ensinou a fugir do isolamento. Jesus escolheu Pedro para liderar, mesmo depois que Pedro negou ele. Porque amar a Jesus acima de tudo é aprender com quem jamais desiste de amar. Eu vou repetir. Amar a Jesus acima de tudo é aprender com quem jamais desiste de amar. Muitos ficam intrigados, e eu já fiquei. Como que Jesus confiou tanta responsabilidade para Pedro? E fica aqui um parênteses, olha para mim. Tem tanta gente bancando uma de justiceiro. Robin Hood, Arqueiro Verde, sei lá o que mais. Vamos acabar com tudo que está de errado na igreja, vamos expor tudo, porque não é possível, é liderança que passa pano, é liderança que isso e aquilo. Deixa eu te falar, não abre a boca para falar de coisas que você não sabe. Às vezes você está falando de alguém que já está sendo tratado e você não sabe o que acontece de semana após semana dentro dos gabinetes. O que eu preciso tratar, o que a tua liderança precisa tratar com alguém é tratado internamente. E eu vejo tanta maldade no coração de algumas pessoas. Eles falam: não, é porque eu não quero mancha na igreja, é nada. Ele quer que o irmãozinho se lasque. Ele quer ver aquela pessoa caindo e nunca mais se levantando. Olha para mim. Eu já pensei isso também, com Pedro. Todo mundo aqui já pensou. Jesus, sério que o Pedro? O Senhor mandou ele embora, falou assim: afasta-te de mim, Satanás. Aí o Senhor dá uma nova chance, ele nega o Senhor 3 vezes, e o Senhor dá a responsabilidade desse cara a liderar a igreja. Quem aqui já pensou isso? Eu já pensei. Pedro faltou com a verdade. Mateus 14, 29 a 30. Pedro declarou: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro que hoje à noite ainda você vai me negar 3 vezes. Pedro foi um homem de pouca fé e cheio de dúvidas. Mateus 14, 29 a 31. Jesus chama Pedro para ir sobre as águas. Pedro dá alguns passos sobre as águas e depois ele perde a fé e ele mergulha. Fala comigo, faltou com a verdade. Fala comigo, faltou com a verdade. Pouca fé. Pedro tinha temperamento forte.
João 18:10, você viu isso aqui no alto de Páscoa. Ele trazia uma espada, e quando foram pegar Jesus, ele tirou a espada e ele feriu o servo do sumo sacerdote, porque ele tinha temperamento forte. Pedro tinha caráter infiel e decepcionante. Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro era emocionalmente instável. Mateus 17:4, eles estão no monte e de repente ele não percebe o que Jesus estava querendo fazer, e ele fala: Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui. Jesus fala: o que você está falando? Pedro era cego, cheio de egoísmo. Jesus precisa virar para ele em Mateus 16 e falar: vira para trás de mim, Satanás. Pedro era cheio de remorso no coração. Lucas 22, 61, 62, quando ele nega Jesus por 3 vezes, ele chora amargamente. Pedro é um reflexo de todos nós. Pedro é um reflexo da comunidade. Pedro é reflexo da igreja local. Pedro é um reflexo de uma comunidade de fé como a nossa aqui, que vive muitas vezes mentira, dúvida, destemperos, infidelidade, falta de fé, egoísmo, remorso, temperamentos fortes. Essa lista se parece muito mais com um espelho. A gente olha para essa lista e a gente pode nos ver aqui. E quando eu vejo Jesus escolhendo um camarada como Pedro, eu falo: uau! Sabe por quê? Porque Jesus nunca fechou o seu coração para amar a Pedro. Jesus nunca parou de amar você. Jesus nunca parou de amar a Pedro. É por isso que a gente nunca pode fechar o coração para amar a igreja de Jesus. Pedro fez o que fez. Pedro pintou e bordou. Pedro errou tudo quanto é jeito. Eu acabei de mostrar para você, mas Jesus não desistiu dele. Deu tanta responsabilidade para aquele cara. Eu não sei o quanto você errou. Eu não sei o quanto você vacilou. Eu não sei o quanto você estava distante. Eu não sei o quanto você feriu e quanto você foi ferido. Mas eu vim te falar que, como Jesus fez com Pedro, Ele não desistiu de você. Ele quer te dar muita responsabilidade nas mãos, para fazer muita coisa para Ele ainda. Hoje é uma noite para você ser curado de uma vez por todas. Hoje é uma noite para você arregaçar as mangas e voltar a trabalhar. Hoje é uma noite para você perdoar. Hoje é uma noite para você ser perdoado. Hoje é uma noite para você se levantar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Jesus te escolheu para fazer. Por último, para fechar, o pessoal do louvor pode entrar. 4º lugar, anota aí. A igreja é militante. A igreja é militante. 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Talvez você, ao ler esse texto, um pouquinho cansado de militância política, como eu também já estou. Você deve falar: como assim a igreja é militante? Bom, Paulo escreve a Timóteo, e ele chama a igreja para militar. Mas o dicionário vai descrever militância como lutar ativamente em favor de uma ideia, de uma causa. Prática da pessoa que defende uma causa e busca transformação da sociedade através da ação. Militar, portanto, é um ato de alguém que participa ativamente a favor de um ideal, seja ele político, social, de movimento ou organização. Isso é uma marca da nossa geração. E se é uma marca, por que então não canalizar para o lado certo? Se muitos estão militando em torno de ideologias políticas, partidos ou personalidades, por que não vamos militar por aquele que tem a verdade, por aquilo que não é uma ideologia, nem muito mesmo um achismo ou partido político, mas é a causa de maior transformação da humanidade até hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo? A Live Livre, não vire ativista político, vire servo de Deus. Porque pelo menos essa milícia vai ter uma recompensa lá na glória. Eu não estou falando para você sair brigando com todo mundo na internet. Inclusive, parênteses, nem toda briga é para você comprar, tá bom? Tem muita gente errando e ferindo outras pessoas porque compra brigas que não são para você agora.
Mas eu estou falando para você que a palavra de Deus é uma verdade evidente, ela não precisa de nós para defendê-la, nós devemos proclamá-la, mas ao proclamar a palavra nós não vamos abrir mão de nada que ele diz. 1 Pedro 3,15: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. E eu amo esse versículo, eu de você colocava esse versículo no papel de parede do teu celular. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ei, a Live Livre, você está pronto para responder a qualquer momento, a qualquer um que afrontar a tua fé? A militar por Jesus, e eu vou te ensinar a fazer isso do jeito certo. Não confunda pacificadores com pacifistas. Nós estamos numa luta espiritual que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, já dizia Efésios 6. Portanto, anote algumas dicas para militar por Jesus. Nunca ataque pessoas, ataque ideias. Você nunca ataca uma pessoa. Pessoas sempre precisam do amor de Jesus, por mais erradas que elas sejam. Portanto, conheça a Bíblia, conheça o que ela diz. Não tem como você militar por Jesus se não conhecer a palavra. Porque 1 Pedro 3,15 está falando, conheça, esteja pronto para responder a razão da esperança. Como que você responde a razão da tua esperança se você não conhece a Bíblia? Ataque ideias, não pessoas. Segundo, aprenda a discernir quais batalhas Deus te pede para entrar. Esteja em santidade, consagração. Nem toda a treta é para você se meter. Mas peça ao Espírito Santo de Deus: Deus, onde que eu preciso me posicionar para que não zombem da minha fé, para que não zombem da igreja, para que não zombem do corpo de Cristo? Terceiro, não deixe jamais que a mentira prevaleça, anuncie a verdade que liberta. Essa mensagem eu poderia ter escondido, mas eu preciso que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Sabe por quê? Se estão contando mentiras sobre a igreja, nós precisamos anunciar o que é a igreja de verdade. Você precisa espalhar essa mensagem. Você precisa ser um propagador dessa mensagem. Disso que você recebeu essa noite, você precisa sair falando para todo mundo da tua família, para todo mundo da tua escola, da tua faculdade, do teu trabalho, o que a igreja de Jesus é de verdade. Não vamos deixar que pessoas que não fazem parte do que nós vivemos, que não conhecem o que vivemos, falar quem nós somos. Nós não somos um fã-clube, nós não somos uma fanbase, nós somos a noiva de Cristo gloriosa e estamos nos preparando para encontrar com Ele. Quarto e último, seja apaixonado pela tua família na fé. Ei, a igreja de Jesus é um corpo ao redor do mundo. E não há diferença. Existem os batistas, presbiterianos, assembleianos, quadrangular, várias denominações, mas todos somos um só. Aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, nós temos a igreja Amor e Cuidado, que é a igreja que o Senhor Jesus nos colocou. E tem tantas outras igrejas que têm feito um trabalho incrível nessa cidade. Amo muitos líderes de jovens dessa cidade, a gente caminha junto. O Zeu e o Atos da Casa do Pai têm feito um trabalho incrível nessa cidade. O Eliseu da Ágape tem feito grandes coisas aqui. E juntos nós vamos transformar essa cidade. Não é só a igreja Amor e Cuidado. Mas enquanto você está aqui, você precisa ter uma compreensão que é a compreensão que eu tenho. A minha igreja é a melhor do mundo. Quando eu falo que a minha igreja é a melhor do mundo, eu estou zombando das outras? Não estou. Mas Deus me colocou aqui, então eu preciso amar essa comunidade local com todas as minhas forças. Eu preciso me engajar aqui com todas as minhas forças. Eu preciso fazer tudo que Deus está me mandando fazer aqui com todas as minhas forças. Eu não posso só sentar num banco e ficar criticando. Eu tenho que trabalhar, sem olhar para pessoas, sem olhar para homens, olhando para Deus, aquele que é o autor e consumador da minha fé. E eu preciso fazer, eu preciso ralar, eu preciso expandir o reino. A Live Livre, por que você ainda não se dispôs a assumir uma célula, a liderar uma célula?
Por que você não chegou para o teu líder de célula e falou assim, ó, vamos multiplicar essa célula logo porque eu vou ser o próximo líder? A Live Livre, por que você ainda não foi e deu nome para trabalhar lá na recepção, trabalhar aqui no louvor, trabalhar no backstage, trabalhar no chama do evangelismo, trabalhar na excelência, trabalhar nos guardiões, na intercessão? Por que você ainda não se movimentou? Ame a tua igreja com intensidade. A igreja de Jesus ao redor do mundo tem feito coisas incríveis, mas Deus também nos chama para a igreja local. E a igreja local que Deus te colocou, a igreja Amor e Cuidado. Se você não tem certeza se é aqui ou não, ok, vai buscar em Deus. Se Deus te falar que é uma outra igreja que você tem que ir, amém. Se é uma igreja séria, comprometida com a verdade, Deus te abençoe, vá, mas se comprometa com uma família. Se comprometa em construir uma família. Porque eu e você estamos construindo a igreja Amor e Cuidado todos os dias. Faça um compromisso de andar junto com essa igreja, de construir, faz um compromisso de ajudar em soluções e não em problemas. Milita por Jesus, milita pela igreja dele, mas lembre-se que a nossa grande marca é o amor. João 13:35, assim eu vou encerrar. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você pode se colocar de pé? Volta o versículo, eu quero que todos nós possamos ler esse versículo junto. Coloca a mão no seu coração e leia esse versículo o mais forte que você puder agora comigo. Vamos lá? Vou contar até 3 e você vai ler muito forte esse versículo comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ei, a principal marca da igreja de Jesus não é política. A principal marca da igreja de Jesus não é os movimentos, não são marcas ideológicas. A principal marca da igreja de Jesus Cristo não é os ministérios, as conferências, as células. A principal marca da igreja de Cristo é e sempre será o amor. Por isso eu estou te convocando nessa noite para amar a tua igreja local, para amar a igreja de Jesus ao redor do mundo, para não deixar ninguém falar mal da igreja de Jesus Cristo, para não deixar ninguém ensinar na internet que a igreja é um fã-clube, que a igreja é uma fanbase. Eles não sabem de nada. A gente é que conhece de igreja, porque a gente vive igreja. Só a gente pode falar daquilo que a gente vive. Ei, olha aqui. Internamente, a gente não vai passar pano. Aí vamos lavar roupa suja. Aí vamos sentar 2, 3, 4, 5. Não tem ninguém preguiçoso na nossa equipe. Precisar sentar 530 vezes com você e com mais quem você precisar sentar para alinhar, para consertar, para conversar, para fazer as pazes, para assumir os erros, vamos fazer. Mas para fora não é lugar de lavar roupa suja. Para fora é lugar de anunciar o Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Então se posiciona. Sim, a sua igreja é a melhor igreja do mundo. A igreja Amor e Cuidado, a Juventude Alive, é o melhor grupo, é a melhor galera do mundo. Não porque somos perfeitos, mas porque somos uma família. E quando a gente errar um com o outro, a gente vai sentar, a gente vai chorar junto, a gente vai pedir perdão, mas a gente vai levantar de novo e a gente vai continuar, porque a gente tem um alvo, o nosso alvo é Cristo.